Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Prazer muito grande poder estar aqui no círculo de oração. Sinto-me honrado pelo convite que a nossa irmã Andréia fez. Deus abençoe a irmã Neia também. Deus abençoe todos os que fazem parte dessa obra tremenda que é estar orando. É a coluna, o sustentáculo da igreja, o círculo de oração. E eu não quero fugir ao tema. Nessa manhã eu quero ir diretamente para o texto que está em Efésios, capítulo 3, o verso 14. Vamos ler até o 19, para pegar a epígrafe aqui, a perícope, que é a parte que o Paulo trata desse assunto especificamente. Efésios, capítulo de número 3, e o verso 14 ao 19. Vamos ler. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Alguns pensadores dizem que essa é uma das orações mais ousadas da Bíblia. É a oração que, se não tivesse na Bíblia, poucos de nós ousaríamos orar. É uma oração de extrema evidência de uma busca por espiritualidade. Paulo está na verdade preso em Roma. Está por ocasião do final da sua carreira. E é nesse momento que Paulo escreve a carta aos Efésios. Desde o encontro com Cristo no caminho de Damasco, lá em Atos 9, a vida de Paulo passou a ser uma vida entregue à obra. Uma vida pela obra, pelos outros. Paulo entendeu bem o que Jesus veio fazer na terra. Jesus veio cumprir um propósito, e propósito sempre é coletivo. Propósito nunca é individual. Existem propósitos aí no ambiente do empreendedorismo, mas o propósito na fé sempre é coletivo. O sonho é pessoal, é uma autorrealização, mas o propósito sempre tem a ver com mais alguém. Paulo entendeu bem o que Jesus veio fazer. Jesus veio cumprir uma missão, um propósito. Por isso Jesus não transforma pedras em pães, porque ali ele usaria o seu poder para benefício próprio. Na verdade, Jesus vem para mostrar o reino de Deus e alcançar as pessoas através do seu propósito. Então ele veio para se doar. A mesma coisa o apóstolo Paulo faz a partir do capítulo de número 1 do livro de Efésios e de toda a sua caminhada. Paulo começa essa carta lá da prisão, fazendo menção daquilo que importa nessa vida. E o que é que verdadeiramente importa? É ser abençoado? É ter carro? É ter bens? Não. Jesus chama isso das demais coisas. Paulo vai falar sobre valores espirituais. No capítulo 1, verso de número 19, Paulo evidencia, verso 13, Paulo fala sobre sermos selados pelo Espírito Santo. Se o anticristo tem um selo, Deus também tem o dele. E o selo de Deus na vida do servo do Senhor é a presença poderosa do Espírito Santo. E Paulo deixa isso muito claro como sendo o alvo de todos nós. Sermos e termos o prazer de sermos selados pelo penhor do Espírito Santo em nós. Ele faz uma oração no capítulo 1, são duas orações nesta carta aos Efésios. No capítulo 1 ele ora pela salvação de todos os que estão na caminhada da fé, que sejam alcançados pela plenitude da salvação. No capítulo 2 ele fala como é a salvação.
Verso 8 ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um projeto da fé, a salvação é um projeto da graça, perdão. É uma manifestação da graça. Nós não somos salvos porque, na verdade, merecemos. Somos salvos porque Deus nos alcançou. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é quando Deus nos livra de um juízo que merecíamos. A graça de Deus é isso. Então Deus está trabalhando na instrumentalidade de Paulo para nos dizer o que é ser salvo. Ser salvo é ter a compreensão da sua limitação, finitude, e entender que Deus é quem faz tudo por nós. Nós somos o resultado da justificação. E justificação, na verdade, não é o que Deus fez em mim. Justificação é o que Deus fez por mim, porque eu não poderia fazer. Paulo deixa isso muito claro. Mas quando chega no capítulo de número 3 e no texto que lemos, neste recorte aqui, parece que Paulo está na prisão de Roma e ele para de escrever. É o que eu fico pensando comigo particularmente. Parece que Paulo para de escrever por um tempo e ajoelha diante de Deus, porque o que ele precisa falar com Deus em intercessão pela igreja está muito fora do alcance de uma realidade natural. Paulo vai entrar num ambiente espiritual. Paulo vai mover-se diante de Deus em oração. E ele vai começar dizendo: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está se pondo de joelho por causa de quê? Por causa daquilo que ele já escreveu. Ele já escreveu que nós temos o selo do Espírito Santo. Ele já escreveu que a salvação é um produto da justificação por meio do sacrifício. E agora ele está orando para que isso fique cada vez mais nítido nos corações do alvo da sua carta, que é a igreja em Éfeso. Mas aí Paulo começa a entrar em particulares muito complicados e muito profundos. Paulo começa a partir do verso de número 15 a explicar o mistério da igreja. Aquilo que ele chama no capítulo 2, verso 7, de um mistério revelado que esteve oculto. E ele começa dizendo: do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Paulo chama a igreja de família. Por que Paulo chama a igreja de família? Porque antes existia uma concepção. Os judeus são os herdeiros da promessa. Os gentios não podem ter a mesma promessa de Abraão, senão circuncidados. Essa era a concepção. Aí Paulo chama isso de mistério. Por que mistério? Porque Deus resolveu cumprir o propósito em Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus reúne uma família de muitos povos, como Pedro coadunando com Paulo no capítulo 2 e verso 9 diz: vós sois geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, para que anuncieis as obras daqueles que vos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. No verso 10 ele diz: e nos fez de um só, de muitos povos, um só, para a glória do nome dele. Aleluia. Paulo está dizendo isso aqui. A igreja é uma grande família. E agora, como ele escreve em Romanos capítulo 2 e verso 8, já não existe mais judeu, já não existe mais gentio, já não existe mais alguém que se achava privilegiado e nem alguém que se achava sábio demais ou grego. Todos são uma só família, debaixo de uma graça que está além da nossa compreensão em manifestar amor para quem não merece ser amado. É isso que Paulo está dizendo. No 16 ele diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Eu acho que aqui está o grande cerne, o centro da oração está aqui. O centro da oração de Paulo está aqui. Para que segundo as riquezas da sua glória. Glória é união de virtudes. A glória de Deus, se a gente fosse sintetizar do ponto de vista mais técnico, teológico, a glória de Deus é, na verdade, a união de todos os seus atributos. Os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Quando Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta os seus atributos.
Os incomunicáveis são onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, eternidade. Mas também existem os comunicáveis, aqueles que quando Ele nos toca, nós sentimos a razão de existir. E quais são eles? O amor, a justiça, o seu equilíbrio e muitos outros que fazem parte da natureza de Deus. Paulo está orando, irmãos. Se essa oração não tivesse aqui, eu não sei se alguém ousaria fazê-la, mas ele está dizendo, para que segundo as riquezas da sua glória, ou seja, reúna Deus para atender essa oração, todas as virtudes dos seus atributos, para que o Senhor trabalhe no homem interior, confirma o homem interior de cada um dos servos da igreja em Éfeso e da ADECO nessa manhã de oração. E aí Paulo continua dizendo, olha, eu vou parar aqui nesse ainda, porque veio aqui uma coisa na minha mente, o homem interior. O que é o homem interior? O homem interior é o espírito que está dentro de nós. Paulo usa muito esses paradoxos, né? Paulo é um filósofo, e Paulo está falando, olha, existe o homem natural, como ele já falou em Coríntios e em outras cartas, mas também existe o homem espiritual. E o alvo da oração de Paulo não é que a igreja prevaleça, humanamente falando, seja reconhecida pelo Estado, seja abençoada, não. Paulo está dizendo nesse momento, abençoada com bênçãos materiais, mas Paulo está dizendo nesse momento que a igreja receba da união das virtudes de Deus por meio da sua glória, uma confirmação neste homem interior. É como se Paulo dissesse, o que mais importa de verdade na nossa vida é que o nosso homem interior esteja confirmado em Deus. E o que é o homem interior? O nosso espírito. É incrível que quando Deus cria o homem, Deus sopra o fôlego de vida nas narinas do homem, Gênesis 2:7. E quando Deus faz isso, sopra nas narinas do homem, ele passa a ser alma vivente. O homem tem alma como produto da junção da matéria física com o sopro de Deus. O homem passa a ser alma vivente. A alma é a sua identidade. E o fôlego? O fôlego é o espírito. Para que Deus soprou em nós o seu fôlego? Para que através desse fôlego, desse terceiro elemento, nós pudéssemos ter contato, acesso com o mundo espiritual. Por isso que você é diferente. Quando você entra num lugar como esse, diferente dos animais, você pode ir fechando os seus olhos, se concentrando com Deus, atrair a presença dele para a tua vida. E aí a vida que vale a pena ser vivida começa a fazer sentido em nossa existência. Então Paulo está dizendo que o homem interior precisa ser confirmado. Quando Deus cria um homem, nós sabemos que o homem cai. E a palavra do Senhor diz que o próprio Deus disse a Adão: no dia que comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E ali cumpriu-se literalmente, porque tem gente que diz, não, mas ele não morreu imediatamente. Não é nesse sentido especificamente. A palavra morte no hebraico original quer dizer separação. E o que aconteceu no ato do pecado? O homem foi separado de Deus. Adão passou a não entender diretamente a linguagem dos céus. Adão passou a não ter mais as condições humanas para acessar a presença que descia no Éden. Então Deus tira Adão do Éden e agora ele está separado. E o que Paulo está dizendo aqui é que pela graça de Deus e pelo sacrifício da cruz, nós agora novamente fomos religados com Deus. E essa religação precisa ser confirmada sempre pela manifestação da glória. É por isso que o círculo de oração funciona. Por quê? Porque aqui é lugar onde a glória se manifesta. Tem gente que entrou aqui meio triste, o Espírito começa a trabalhar, a glória a se manifestar, e a alegria inesperada e inexplicável começa a se manifestar no interior daquele que veio adorar. Alguns chegam doentes e de repente o toque de Deus de maneira espiritual, pelo louvor ou pela palavra, começa a emanar, a fluir em nosso meio, e pessoas começam a ser saradas. É a manifestação do sobrenatural por meio da graça no espiritual que está em mim e em você, o nosso espírito, o homem interior. E aí a eficácia do evangelho vai se confirmando em nós. Oh glória! Que oração poderosa! Que oração poderosa! No 17 ele diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que estando arraigados
e fundados em amor. Olha que Paulo está usando aqui dois exemplos, né? Um exemplo é da botânica, o outro exemplo é da arquitetura. Paulo está dizendo arraigados e fundamentados em amor. Arraigados tem a ver com a planta que está plantada e suas raízes são profundas. Essa palavra tem esse sentido de que a raiz é profunda. O outro exemplo é que ele fala também sobre os fundados. Esses fundados aí tem a ver com a estrutura de um prédio, que tem, antes de subir, uma grande fundamentação, tem que ter o seu alicerce na terra. E Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês entendam que a verdadeira vida espiritual é uma vida de profundidade na fé. A verdadeira vida espiritual é uma vida que, através de Cristo, por meio da nossa fé, cria em nós fundamentações, fundamentos que, por mais que venham as tempestades, a gente permanece firme. Que oração poderosa! É uma oração espiritual. Paulo está orando a Deus pela igreja. E parece que Paulo está se lembrando do que Jesus disse em Mateus capítulo 7, do verso 8 a seguir. Se vocês ouvirem as minhas palavras e guardarem e praticarem estas palavras, assemelhá-lo-eis ao homem que edificou uma casa sobre uma rocha. Aí Jesus continua, soprarão os ventos contrários, deram contra ela as tempestades, mas a casa permaneceu firme. Eita oração, aleluia. A casa permaneceu firme, por quê? Porque está fundamentada pela fé em Cristo Jesus. Agora esse habitar de Jesus em nossa vida vai coadunar com o que ele fala em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo. Deus transferiu do templo de Jerusalém, do templo tradicional, para dentro de cada um de nós a habitação da sua presença. O termo aqui habitar no original tem uma ideia de permanência contínua e permanência para mudança. Olha que coisa tremenda. Quando você vai para o grego original, você encontra que nesse termo não só estar em um lugar, mas habitar promovendo mudança contínua. É como se fosse alguém que chegasse para fazer uma reforma. Essa é a ideia no grego. Aí Paulo está orando pela igreja de Éfeso e está dizendo que pela fé Cristo habite, fazendo o quê? Uma mudança contínua nos seus interiores. Se nós somos a casa agora, o templo de Deus, e Cristo habita em nós, é necessário que haja mudança para sempre, que haja mudança contínua em nós. Que oração tremenda. Aí Paulo continua dizendo, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É uma oração muito ousada. Ser cheio de toda a plenitude de Deus. Ser cheio de toda a plenitude de Deus. A grande lição que nós aprendemos, dentre tantas já aqui falado, mas a grande lição que nós aprendemos é sobre prioridade em nossa vida. Qual é a nossa maior prioridade? Parece que Paulo, no final da sua jornada, preso em Roma, ele está fazendo uma grande reflexão. Está orando e refletindo, dizendo, qual é a minha maior prioridade? E qual deve ser a maior prioridade da igreja pela qual eu me dou? Qual é a maior prioridade de todo cristão? A nossa maior prioridade é que o nosso homem interior, que o nosso espírito esteja forte. Que o nosso espírito esteja fortalecido em Deus, por meio da presença do Senhor. O que é interessante é que Paulo fala em um momento da graça. Também Paulo fala sobre a plenitude da glória, as riquezas da sua glória. E agora Paulo está falando sobre a plenitude de Deus. Ele usa termos assim muito para além da nossa realidade. Ele usa termos muito aparentemente inalcançáveis em nossa vida, no curso natural de uma vida nessa terra. Mas o que é interessante é que o objetivo de Paulo aqui
é aguçar a espiritualidade da igreja de Éfeso. Paulo está dizendo para a igreja assim: igreja, você precisa entender que a maior prioridade de qualquer ser nesta terra é a presença do Senhor. É manter uma vida espiritual para além, para extraordinária, além do normal. É manter uma vida em movimento espiritualmente falando. Como nosso pastor ensinou há poucas terças-feiras aqui, uma vida espiritual de verdade é aquela que se movimenta em prol de um propósito. E como eu já disse, o propósito nunca é pessoal. O propósito sempre será coletivo. Até quem está orando aqui está mostrando isso. Eu estou orando por vocês no final da minha vida. E eu não estou pedindo a Deus que me dê mais algum tempo. Eu não estou pedindo a Deus para que me tire de Roma, me livre da prisão. Eu não estou pedindo a Deus para que, me dê aí uma camuflagem espiritual e os judeus que me acusam em Jerusalém e em Roma me errem. Não, eu não estou pedindo nada disso a Deus. Eu peço apenas que a verdadeira essência da espiritualidade brote em cada um dos cristãos em Éfeso. Que a verdadeira essência da espiritualidade, da vida que vale a pena viver nesta terra, brote em cada um de vocês, de maneira que nós possamos experimentar a plenitude de Deus em vida. Irmãos, isso aqui é tremendo. Acabou meu tempo, mas isso aqui é tremendo. E eu falar aqui sobre a primeira questão aqui interessante dentro disso. É tremendo demais. Quando Paulo está falando sobre esse objetivo de vida, sobre o que é prioridade, Paulo está deixando algo muito claro para nós aqui nessa manhã. E o que é que Paulo está deixando claro? É que se nós praticarmos o princípio certo, não vai ser preciso buscar tanto outras coisas. Se nós praticarmos o princípio certo, tem coisas que vêm na consequência, tem coisas que vêm por programação, mas sempre virá. O que é isso? É saúde espiritual para quem adora ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Qual é a rota certa da bênção? A rota certa da bênção é: promova a partir de você intimidade com o seu Deus e se prepara para que essa causa que arde no teu peito nesta manhã seja solucionada para a glória daquele que está habitando em você. Cultiva a coisa certa. Cultiva a coisa certa. Esses dias eu estava com um problema muito grave para resolver, um problema na família. E aí eu ficava: se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e se eu ligar para minha irmã no Maranhão, e se eu fiquei assim horas à noite pensando sobre isso. Aí Camila se levantou e disse: oxe, o que é que está acontecendo aí, rapaz, você falando sozinho? Eu disse: eu estou quase orando. Ela disse: eu pensei que você estava orando. Se você está quase orando, está perdendo tempo, porque eu vi tu falar no nome da tua irmã, no nome de não sei quem. Fala no nome de Jesus. Olha, minha esposa mais crente do que eu. Fala no nome de Jesus. Aí caiu uma ficha assim, e eu comecei a adorar Jesus. Senhor, me perdoe, estou perdendo tempo aqui, a tua presença é o mais importante. E quando a presença está, é isso que Paulo está dizendo, quando habita a plenitude de Deus, quando a glória nos alcança por meio da fé, quando Deus está na casa, o resto é resto. Por mais importante que seja, é resto. Quem está entendendo nessa manhã? Por mais assim prioritário que seja, emergente que seja, para Deus é só um detalhe. Por isso nesta manhã Deus colocou no coração das servas dele esse tema. E esse tema é muito forte. Por que Paulo está se colocando de joelho? Para que o que é prioridade seja uma realidade na vida da igreja de Éfeso. Para o que é prioridade seja contextualizado para a igreja da ADECO em pleno século 21. Olha que coisa tremenda. Nessa manhã eu tenho ousadia debaixo dessa palavra para dizer para alguém que veio adorar nessa manhã que vitória virá sobre a tua vida. Se você entendeu a oração de Paulo, a oração mais ousada da Bíblia, que invoca a glória, que invoca a plenitude da presença de Deus, se você entendeu a ousadia de Paulo, não tem problema que resista, não tem dificuldade que te barre, não tem porta que permaneça fechada, se o homem interior está ligado com a presença de Deus. Aleluia.
Diga assim: eu sou candidato à vitória. Eu tenho espírito. Eu tenho um espírito que Paulo chama de homem interior. E se eu tenho espírito, já foi promovido o meio de alcance, de retorno com a fonte pela qual esse espírito veio à existência, tudo o que me resta agora, primeiro, é o que Paulo diz: pela fé, acreditar. Segundo, começar a ministrar sobre minha própria vida, em um meio a um ambiente de adoração a Deus. E o resto? Jesus chamou de 10 mais coisas. Jesus chamou, não é que eu não tenho que ter aqui um propósito, trazer para orar, não é isso não, irmãos, não é isso, mas Paulo está dizendo, a vida espiritual e a vida natural também, que vale a pena ser vivida, é essa, em torno dos valores espirituais, em torno da busca pela presença de Deus acima de qualquer coisa. Diga comigo nessa manhã: minha prioridade máxima nessa vida é estar com meu homem interior fortalecido em Deus. Porque se o homem interior estiver fortalecido, eu serei como uma casa edificada sobre a rocha. Vai soprar o vento, vai dar contra ela a tempestade, mas ela permanecerá firme. Eita! Tem bênção de Deus para nós esta manhã. Tem bênção de Deus para nós nesta manhã. Tem vitória, pastor Alessandro, para nós nessa manhã. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória ao Deus que visita o homem interior de crente? Aleluia. Mais de ti. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de